muito louco isso? Porque assim, pô, se eu tô mostrando que eu sou eficiente e faço rápido, aí o cara vai me dar alguma coisa totalmente sem valor pra fazer. Então eu tenho que enrolar pra mostrar serviço? Esse é o mindset da velha economia. De que o meu valor é o quanto que eu tô ali. Mas é a hora que você tá apego ao externo. A hora que você tem que aquilo é teu, que é o teu objetivo de você estar aprendendo, não importa o que o cara vai me dar. Eu vou. É que nem no esporte. Eu tô doendo aqui, eu vou fazer isso aqui porque é pra mim. E olha só com quem que eu tô conversando hoje aqui, Pedro Chiamuleira, de atleta olímpico a empresário, o 10º filho da Dona Vitória, onde na casa o lema era "Os últimos serão os últimos". Participou de 2 Olimpíadas, 1992 e 1996, hoje fundador da ClearSale ET Group. Mas olha, antes de eu começar esse bate-papo aqui com ele, posso deixar de falar sobre os nossos patrocinadores. A Unique, gerando relevância e autoridade para você e o seu negócio através de conteúdos no YouTube e podcasts iguais a esse daqui. E também os cursos do Heródoto Barbeiro, o Media Training para o mundo corporativo e comunicar para chegar lá. Tô deixando aqui todos os links na descrição do vídeo e também do podcast. E aí, Pedro, tudo bom? Super bem, prazer, Fernando, estar aqui. Pô, prazer é meu. Já tinha uma bela de uma acolhida aí, né? Cafezinho aqui descafeinado. E a apresentação, fiz direitinho? Super direitinho, então né? Tá botou ótimo. Os pontos principais aí, né? Então tá bom. 10º filho é uma informação... 10º filho. É uma informação importante. E meu pai era empreendedor, meu pai fundou 2 cidades, então meu pai era muito empreendedor também. Como é que é isso de fundou 2 cidades? Não, ele antigamente tinha essa... coisa que ele era do sul, e aí as pessoas davam terra para você vir trazer as famílias do sul. Assim como foi feito o Mato Grosso. Mato Grosso tem muito gaúcho que vai lá fazer uma plantação. E meu pai fez isso, né? Meu pai pegou uma terra em Nova Londrina e a partir daí ele foi trazendo as famílias. Então ele é meio um colonizador, né? Que legal, cara. Mas você nasceu no sul ou você nasceu aqui? Não, eu fui o único dos 10 que nasceu em Curitiba, porque daí meu pai tinha... A Nova Londrina, ele falava, né? Eu quero que meus filhos estudem, porque meu pai não estudou, né? Meu pai não fez faculdade. E aí ele... Não, eu quero que estudem. Aí tinha que morar na capital, né? Que bacana, cara. Cara, mas conta um pouquinho, assim, você passou de atleta olímpico para a Faculdade de Ciências da Computação. Sabe o que eu achei interessante nisso? Porque, normalmente, quem eu via que era mais adepto aos esportes... no colégio, na faculdade, geralmente sempre era um pessoal mais popzinho, assim, né? E o pessoal, a galera mais de computação, programação, era um pessoal mais geek. E aí eu falei assim, não é muito o perfil, não que não exista, você é a prova disso que existe pessoas, mas não é muito o perfil daquilo que a gente vê normalmente, né? Não, a minha história é bem diferente, porque eu, como você falou, sou mais novo de 10. E minha família era uma bagunça, família italiana, então os últimos serão os últimos, apego, desapego, muita afetividade, né? Porque sabe, a família italiana, né, bem assim, bem intenso, né? É o Vitolo. Vitolo, né, que é a mulher. Aí eu tive esse laboratório, né, porque ser o último, né, o caçula, o mimado, eu tive 3 mães. E tem uma coisa que é bem importante, assim, na hora que eu vejo o meu perfil, né, para explicar um pouco aí, é que meu pai era empreendedor, ele não tinha dinheiro. Então, essas coisas de você não se apegar a alguma coisa de, vou ficar pobre. E acho que isso me deu uma introspecção de eu comigo mesmo, né? Então, eu sempre fui um cara que sempre segui não estava preocupado, eu preciso fazer uma profissão, eu sempre fiquei preocupado naquilo que eu queria fazer para mim. Satisfação pessoal. Uma satisfação pessoal, um aprendizado. Daí, quando eu via os Jogos Olímpicos de 1980, eu falei, que coisa linda isso, né? A abertura lá do Moscou, do Misha, né? Do Misha, né? Daquele ursinho. E era uma coisa assim fantástica, porque não tinha a tecnologia que tem hoje, e eles fizeram toda uma animação do bichinho, né? Chorando. E ao mesmo tempo teve toda a história do olimpismo, dos valores, e aquilo, eu fiquei encantado. Eu falei, eu quero ir para a Olimpíada, né? Não tanto pelo, assim, de querer competir, mas eu acho que, olhando para trás, eu queria ir na abertura, né? Porque eu fiquei tão encantado com aquele
momento, com aquela celebração, né? E a partir daí eu fui me envolvendo com o esporte, aí fui crescendo. A minha família tá falando, não, Pedro, deixa disso que você não vai dar. Não vai virar nada. Não vai virar nada. Mas eu, como eu era muito um cara dedicado, e tem uma coisa que é bem legal, Fernando, que o esporte, ele é tipo uma jornada de você com você mesmo, seja ele individual ou coletivo, porque você tem muita dor, você sente teu corpo e te dá muito aprendizado, né? E de superação. É uma coisa que você não tem essa vivência em qualquer outra coisa, né? Quando você é mais novo, né? Então eu me lembro quando eu queria ir para a Olimpíada, né? Porque eu vi que em 1980 eu vi os Jogos de Moscou e em 84 tinha Los Angeles. Daí eu comecei a treinar, eu treinava sozinho. E tem um treino que eu fiz, né? Porque o meu técnico, ele passava o que tinha que fazer, e eu ia lá e cumpria. Eu falei, pô, eu tinha aquele sonho de participar daquele evento. E teve um treino, né? Que eu nunca me esqueço, que eu tinha que fazer 4 tiros de 500 metros. E eu tava tudo dolorido do dia anterior, né? E aí eu tava fazendo vestibular também, eu tinha que estudar, então era 5 da tarde. Sabe que chegar às 5 da tarde você não tem mais energia, né? Aí eu fui devagarzinho, falei, eu vou na pista. Daí chegando, sabe aquela coisa que todo mundo tem esse diálogo interior, né? Que o corpo tem essa coisa da preservação, né? E ele falava, não, Pedro, não vai. Eu devagarzinho, não, eu vou lá na pista, eu tenho que treinar. Daí eu sempre pensava nos jogos. E aí eu nunca me esqueço que foi um treino assim que me marcou, né? Porque eu cheguei, eu estava todo dolorido, daí eu fui aquecendo devagarzinho, daí foi passando a dor. E sempre com esse diálogo interior, né? Vai, né? Sabe essa você com você mesmo? E aí eu acabei fazendo os 4 tiros. O primeiro foi dor tremenda. O segundo eu falei assim, pô, já tô no segundo. Daí vai. Daí o terceiro, já fiz 3. Aí o último vai pra porrada. Então, esse diálogo interior de você com o teu corpo, porque o teu corpo é a principal ferramenta de você aprender da vida, né? Uhum. Porque você conecta com a tua mente, você tem que respirar, tem coisa que você... Então, isso foi um grande aprendizado para mim. É fácil falar hoje, viu, Fê? Mas, a hora que você olha para trás, eu vejo como é que essa construção foi fazendo para eu virar quem você é hoje, né? O que eu sou hoje. Né? Por que você escolheu Ciências da Computação? Porque foi também uma puta coincidência. Eu queria ir para a Olimpíada, não consegui em 84, daí em 85 eu fui patrocinado pelo Bradesco, que tinha lá no Rio de Janeiro, e aí foi meu melhor ano. Porque em 84 eu não consegui ir para a Olimpíada, mas em 85 eu quebrei todos os recordes, porque eu tinha um treinamento, tinha uma equipe, que daí eu vi o valor, né, do coletivo. Porque até então Você treinava sozinho? Eu treinava sozinho, com técnico. E aquela coisa, não, eu vou conseguir. Não, com o meu esforço... Eu mesmo, né? Isso. Esse é outro aprendizado, né? Que você tem que ter uma estrutura, você tem que ter esse coletivo, essa equipe te ajudando. Até que tem um tagline meu, né, da Endeavor, que fala, o esforço individual é a vitória coletiva, né? Porque é justamente isso, né? Mas você tem que ter o coletivo, você tem que ter as pessoas para te ajudar, né? Então, nessa minha jornada, em 85 eu participei, quebrei vários recordes, foi de bastante sucesso esportivo. E aí o clube acabou no final de 85. Daí, como eu era um cara muito dedicado, os caras me mandaram lá para treinar junto com o Luiz, com o Joaquim Cruz, que o Joaquim Cruz tinha ganho a medalha, né? Aí foi uma outra jornada, né? Porque daí tem essa coisa, pô, agora eu tô aqui nos Estados Unidos e, pô, eu tinha bolsa de estudo, se você não estudar, você pode perder a bolsa de estudo. Então, sempre teve esse desafio meu comigo mesmo, né? Da minha superação. E depois, puta, voltei, daí encurtando a história aqui, né? Depois eu fui para 2 Olimpíadas, me aposentei, mas acho que eu tenho certeza, o grande aprendizado do esporte, por isso que eu falo aqui, quem está escutando a gente não tem, é como você tem que comer, tomar água, respirar, dormir, você tem que fazer o exercício físico, né? Porque você sente o teu corpo, até eu, depois que, pô, eu fui atleta, aí comecei a trabalhar, eu até
não via o valor no exercício físico. Né? Porque, sabe, você perde um pouco, né? Muda a mente um pouco. Você começa a trabalhar naquela rotina, você começa a ficar muito... tem que... E aí fica de lado, né? Aí fica de lado. Aí você perde. Porque a hora que você começa a fazer exercício, te dá uma energia, te ajuda até espiritualmente. Porque a hora que você está ali se superando no corpo, e a mente ajuda... Hoje você faz diariamente exercício? Faço diariamente. De manhã, de tarde ou de noite? Não, eu faço de manhã, né? Porque de tarde sempre não dá. Então hoje eu já andei de bicicleta, já fiz ginástica. E é bom que te dá uma energia pro dia, Te dá uma energia. Não, é surreal. E você dorme melhor também. Dorme melhor. Aí eu durmo bem. E como bem. Então, tem esses sabores da vida que o exercício físico te traz. E aí eu voltei... E eu sempre tive esse espírito da liberdade, né? Que, o pessoal fala, Pedro, você tem que trabalhar, você tá com 34 anos. E até o pessoal fala, não, você não vai conseguir arranjar emprego. Então, voltando àquela coisa lá da minha... Nossa, mas com 34 anos o pessoal já ainda te falava esse... porque você tem que ir para o mercado de trabalho, que o Brasil sempre foi um país meio complicado, né? De trabalho... E o pessoal fala, qual que vai ser o teu futuro? Que é aquele mindset, não, você tem que ser médico, engenheiro, você tem que fazer... Ou trabalhar em órgão público, né? Em órgão público. Fazer carreira no órgão público. Que acho que isso que é o grande, porque também... porque antigamente o Brasil era um país muito de muita... Que nem a gente falou ali, né? Da inflação, dinheiro caro, quantas pessoas que quiserem empreender tiveram que pagar dívida pro resto da vida. Então, tudo isso atrapalha muito essa visão, mas eu sempre tive essa coisa da liberdade. Eu vou para a Olimpíada, é uma coisa que eu gostava. E eu falava, se eu não fizer isso, né? Porque tem outra coisa na vida, né? Tem coisa que se você não faz, né? O corpo manda. Então, se você não aproveita naquele momento que você tem o corpo, que você está ali, que você pode fazer exercício mais intenso e experimentar o esporte, depois você não vai fazer, porque daí o esporte vira qualidade de vida, que é outro nível de esporte novo, outra coisa que você pode pegar do esporte, mas é diferente da performance. Né? Uhum. E não precisa auto-performance também, qualquer coisa que você faça esporte, que você se dedique mais com afinco, você vai sentir esses benefícios que são fantásticos. Então, e daí quando eu voltei, eu me aposentei, me estudei nos Estados Unidos, tal. Daí voltei para o Brasil em 93. Aí eu falei, agora eu tenho que me dedicar para a Olimpíada de 96, porque era a última oportunidade minha, né? Então, porque lá nos Estados Unidos eu tinha que treinar sozinho, eu não tinha toda a estrutura. Outra dinâmica, né? Era outra dinâmica. Daí eu falei, abandonei tudo, né? Peguei o carro, né? Então eu sou um privilegiado, minha família é diferente, né? Eu sempre tive assim, meu pai era empreendedor, então ele tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Então, mas eu sempre fui uma família de classe média, nunca precisei me preocupar com dinheiro, né? E aí eu vim para São Paulo e morei aqui debaixo do estádio. E aí foi esse momento que eu falei, agora eu tenho que domar o meu inconsciente. Porque eu sempre treinava, já tinha percebido que o esporte traz isso. Ele te tangibiliza coisa lá dentro que vai muito além do racional, né? Que é a coisa do inconsciente, do espiritual. E aí foi que... Muito ligado também à superação, né? Não, com certeza, da superação ali que o teu corpo, ele não está treinado. Mas é isso que é legal, você vai sentindo que esse é o grande benefício do esporte. Ele te dá essa visão de que você pode e tangibiliza essa tua trajetória. Porque quando qualquer coisa que você vai fazer na vida, você não consegue tangibilizar. E se você correr por um mês, 5 minutos, e for aumentando, você vai ver que depois de um mês, você vai se sentir melhor. Então não tem como você não perceber a evolução física ao fazer esporte. Então isso é dado. E isso é o principal benefício. Mas voltando à história lá do estudo do atleta pro empreendedorismo, daí quando eu voltei, né, eu peguei e todos os meus relacionamentos foram através do esporte. Meu primeiro emprego foi através de um cara que conhecia. Eu falei, então... você precisa programar, né? E aí, respondendo a tua pergunta, você vê como é que eu viajo, né? Respondendo a tua pergunta, como é que você foi de atleta virar um cara de TI? Porque quando eu fui para os Estados Unidos... Lá, eu fui treinar, a
A University of Oregon era só de humanas, então tinha economia, administração, e não tinha coisas exatas. Mas estava começando, a única que tinha de exatas era a computação, Computer Science. E aí eu falei, pô, essa aqui, porque eu sempre fui um cara mais de exata, de números, e peguei lá o Computer Science. Você imaginava que essa área, quando você pegou assim, porque era outra época, ia virar o que virou hoje? Porque assim, a demanda em cima de programadores hoje é extremamente alta. Você não tem no mercado. Isso. Você é cada vez mais escasso. Você imaginava que ia virar isso? Eu imaginava. A hora que eu vi que, olha, a tecnologia, e a hora que eu fui entendendo como é que faz a programação, eu falei, isso aqui vai ser o futuro. Porque já tinha, naquela época, na universidade, já tinha o Macintosh. Era 1990, já tinha um pouco nos labs, era tudo Macintosh. Eu achava aquilo fantástico, né? Porque você podia aprender. Eu aprendi a digitar. Eu fiquei, tinha lá um programinha que te ensinava a digitar. Pô, em uma semana eu aprendi a digitar sem olhar para o teclado. Então eu falei, pô, isso aqui é uma maravilha. A hora que você faz teu primeiro programa, que todo mundo pode fazer também, né? Porque a programação é if then else, é ser isso, faz aquilo. É tudo isso, é 0 e 1, mas é o começo de tudo. E você fica fantástico, né? Quando você faz o seu primeiro programa, você se sente aquele empoderamento. Assim como o esporte te dá o empoderamento de que você consegue perceber teu corpo, a tecnologia, a hora que você programa, né, da tua mente, você vê o negócio funcionar ali. E é um negócio... é tipo um filho. É mágico, né? Então eu falei, pô, isso aqui vai ser o futuro. E como eu sempre tive, assim, facilidade com exatas, foi fácil para mim, né? Eu sempre fui um cara muito disciplinado. E aí, aí me formei, mas daí teve uma outra jornada, né? Porque eu não tinha dinheiro, daí fui para uma universidade mais barata da comunidade, daí eu comecei a ter alergia, aí eu tive que mudar para San Diego. Alergia o que você alergia a pólen, daí eu não conseguia treinar, né? Porque lá tem muito pólen. Então tem muitas histórias, eu podia aqui ficar falando 5 horas das histórias que tem na parte esportiva e depois como é que isso me fez ter essa segurança, né, para me jogar na vida empreendedora. Então, quando eu voltei para o Brasil, daí fui para a Olimpíada 96, 97, fui para o Mundial, daí uma semana depois eu peguei um emprego de programador e trabalhei 1 ano só como programador fazendo um sistema de database marketing, né, para o Banco BCN. E ali que eu fui me descobrindo, né? Porque na vida, quando você olha para trás, que nem eu acho que o Steve Jobs falava, você começa a conectar os pontos, né? Então, por isso que quando você vai ficando mais velho, é uma delícia. Porque você vai dar sentido para o que era o teu passado e o porquê e o jeito que você é hoje. E aí eu consegui conectar, né? De que essa coisa da minha família, do risco, dessa minha sensibilidade. Então eu fiz MBA em marketing, daí depois do final de 98 falei, agora vou empreender. Né? E você acha que você foi empreender justamente por causa daquele sentimento de liberdade? Porque eu acho que uma das coisas que está aí no seu argumento, na sua conversa, é a liberdade. Isso. Essa questão que o esporte te traz, de ser uma pessoa livre e tal. Você acha que o empreendedorismo te traz isso também? Não, com certeza, né? Dá essa vivência do risco, né? Porque você é responsável por você mesmo. Então, isso é um pouco até o que impactou a cultura da ClearSale hoje, que você não separa a pessoa do profissional, né? Não é aquela divisória, não, aqui você tem que fazer as suas tarefas. Então, o mindset que tem dentro da ClearSale é um mindset de muito empreendedor, né? O profissional é uma pessoa. Então, e aquilo ali te dá um aprendizado de vida importante. Então, tem essa coisa da liberdade que eu também não tinha essa noção. Bela pergunta. Eu fui descobrir que a liberdade era importante para mim, porque o Bernardo, meu sócio, falava, não, para mim a liberdade é importante. E aí, numa dinâmica que a gente tem dentro da empresa, eles falaram quem são os que representam mais o valor da liberdade, da confiança, né, da inovação, né? E aí eu ganhei como da liberdade. Daí eu comecei a fazer essa introspecção. É verdade, eu acho que eu prezo muito pela liberdade, mas eu acho que eu comecei a empreender porque neste ano que eu trabalhei, né, como programador, eu via que as pessoas que estavam ali não tinham esse espírito daquela coisa da entrega por inteiro. Eles estavam ali para fazer um trabalho, né, para fazer uma tarefa.
E eu me envolvia integralmente, né? Eu estava ali, eu fazia o programa, eu ia no cliente, e eu estava me divertindo, né? Eu não estava nem preocupado com quanto que eu vou ganhar. Então eu sempre tive essa coisa da minha realização, tipo desse valor meu, desta propriedade de eu estar me realizando, né? Não importa o quê. Então o dinheiro sempre foi uma coisa que era importante, mas sempre foi uma coisa que era consequência, não era o externo como tudo, mais do que o dinheiro, o externo era uma coisa, consequência daquilo que eu estava me realizando, né? Como pessoa. E aí foi que eu peguei, né, em 99, né, daí veio minha mulher e falou assim, não, tem uma doutora aqui que tem uma técnica nova de fisioterapia e tal. E daí eu falei, daí eu comecei, vou... Aí eu era programador, eu tinha pedido demissão, eu era programador e tal, eu tinha os freela e fui fazer essa terapia, né, essa fisioterapia. E foi incrível, né? Porque eu comecei a sentir mais meu corpo. Ela era fisioterapeuta e ela falava, olha, dessa coisa da neurociência, não é neurociência, do sistema nervoso nos micros músculos, né? Porque a gente, quando faz exercício, o ser humano ele é perfeito em termos de funcionamento. E aí eu percebi como era importante, né, você exercitar todos esses nervos, né, e a conexão com o músculo. Daí eu fiz terapia durante 3 meses, fisioterapia, e foi fantástico, porque eu aprendi pra cacete. Comecei porque eu queria ir para a Olimpíada de 2000, só que daí em 99 teve o submarino que pediu, eu comecei a prover serviço para todo o submarino. Que era o primeiro submarino era a primeira 100% online. Então, caramba. E aí eu comecei a fazer o programa de gestão de estoque do submarino, né? Porque quando você faz o pedido no e-commerce, lá atrás, 99, você fecha o pedido lá na web, aquilo lá gera um arquivo, daquele arquivo você tem que separar os produtos, você tem que cobrar, você tem que fazer o despacho, você tem que ter a gestão de como é que você pega o produto no estoque. Então, todo esse software de warehouse, de gerenciamento do warehouse, né? Do estoque, eu é que fiz para o submarino. E fiz tudo sozinho. Mas eu era um quarteirizado na Total Express. Né? Ninguém no submarino me conhecia. Né? Mas o pessoal sentiu que a coisa funcionava. Né? Porque, de novo, eu não estava ali olhando para trás, eu não estava ali para simplesmente fazer uma tecnologia, eu estava me envolvido no processo como um todo. E eu acho que aquilo que o mais importante que você falou aqui, você não estava ali só atrás de um salário. Isso. Que eu acho que isso é um grande equívoco das pessoas, e seja programador ou qualquer outra função que a pessoa esteja, ela tá ali só apenas simplesmente por causa de um salário. Porque você nunca fica completo. Com certeza. Eu acho que isso é um pouco da história, né, da vida, né, que você o sustento era importante. Então, como eu tenho que te confessar que eu sou um cara privilegiado porque minha família tinha recursos, né? Então, e essa coisa de meu pai ter e não ter dinheiro, então eu vivenciei essa escassez também, mas ela voltava. Então, eu me desapeguei a essa coisa do externo, né? Eu falei, é importante eu estar nessa minha jornada interior, desse autodesenvolvimento. E é isso que o mundo, né? O mundo ainda tem muito esse viés, mas eu acho que estamos indo numa jornada, a pandemia trouxe isso, né? De que as pessoas estão olhando mais para o que elas querem, da saúde dela, né? Você está tendo muito mais liberdade. Eu acho que o valor da liberdade ele é fundamental, porque é na liberdade que você aprende. Aprende de si, aprende do coletivo, né? E a liberdade com responsabilidade, porque o mundo é muito, né? Quais são os meus direitos? E aí quando você fica refém daqueles meus direitos, é meu salário, qual que é o meu dever? Né? Então, essa coisa da liberdade... E aí você se omite, né? Muitas vezes por causa de um salário. Aí você sempre está culpando o externo. Então você sempre tem um álibi do externo. É o governo, é o não sei o quê, é o meu chefe, é o meu tio, meu pai, minha mãe. E as pessoas não seguem a própria trajetória. Então, essa transformação que está tendo, acho que isso é super legal, porque
Estamos num momento fantástico, né? Quando você falou da tecnologia, 20 anos era atrás, mas depois com o advento da internet... E agora estamos na transformação digital. Estamos agora... A pandemia... Né? A pandemia foi um negócio triste, caótico, mas o que a pandemia trouxe, ela acelerou toda essa transformação digital. Por um lado, muito bom. Eu estava conversando com o Matheus aqui, antes da gente começar o papo, justamente isso. Coisa que às vezes a gente nem se... dava o luxo de pensar, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, hoje o nosso jornalista é de Salvador. Isso. Antes desse momento que a gente aqui viveu, presente, né? A gente não cogitava, vou contratar um jornalista de Salvador. Imagina, você tá louco? De onde você tirou essa ideia ridícula? Isso. Entendeu? Então, essa inteligência coletiva que a pandemia trouxe, porque você é mais Acentuou, diversa, né? Você vê que você pode. É a mesma coisa do esporte lá, que mostra que você pode no corpo, a pandemia trouxe isso. Então, por exemplo, telemedicina, tem tanta coisa que você for ver, puta, a gente teve milhões de mortes com a pandemia, mas a hora que você vê no longo prazo, porque é através de crises que a evolução humana acontece, né? Então, a pandemia, se ela aconteceu, é porque teve um problema aí. Sim. Um problema de... E eu acho que... Até mesmo o jeito que a gente trata a natureza no nosso planeta de maneira tal, geral. Se não fosse isso... Eu acredito, eu sou muito otimista, isso acho que é uma outra qualidade. A hora que você olha, você não vê o leite derramado, isso é até um perfil de empreendedor, né? Você está olhando para frente, o que você aprendeu, o que você evoluiu, porque daí você... tipo, por que derramou? Beleza. Por isso, então, o que a gente faz para não derramar mais? Isso. Vamos limpa a meleca que fez, vamos para frente. E vamos para frente, porque ao derramar o leite, eu sei os aprendizados porque derramou. Mas não adianta você ficar discutindo e chamando o culpado. Eu acho que a gente tem que fazer essa coisa, como é que a gente faz? Porque ninguém quer derramar leite. Claro. E é isso que acontece às vezes, as pessoas... Mas por que você derramou leite? A pessoa não está ali. Que é esse entendimento que vai muito além dessa coisa externa, né? Pô, a pessoa... Todo mundo, ninguém quer ser medíocre, né? Eu acredito que todo mundo está na vida para crescer e para evoluir. E você vê isso no esporte, né? Quando você vê teu time, né? Então, isso que é beleza. Então, eu acho que a pandemia, ela trouxe benefício, eu acho que vai ser... vai trazer, por exemplo, essa coisa de riqueza. Pô, São Paulo era uma concentração de riqueza. Agora a gente tem gente do Brasil inteiro. Olha que beleza. Você pode trabalhar em concentração de riqueza. Acho que a pandemia vai trazer isso, né? Tem muito, as mídias sociais, as big tech. Mas eu acho que a pandemia vai trazer outras oportunidades, outra revolução. A tecnologia, ela está acessível para muita gente, né? Essa que é a transformação digital. Porque tinha muitas empresas que era old school, né? E tem o old school de não usar a tecnologia e tem o old school também do mindset, do jeito de pensar e de fazer negócio, que acho que esse é o principal. Que ainda as pessoas estão entendendo que tem que ser... O digital, ele traz mais transparência, né? Não adianta você falar uma coisa internamente e fazer outra coisa. Então, essa coisa... Isso é fantástico em termos de aprendizado. Aí que faz esse conceito maior que não dá para separar. Não dá para separar o consumidor da pessoa do consumidor. Não dá para separar. Então, é uma coisa só. Né? E aí, por que é uma coisa só? Porque se você fizer alguma coisa, você tem as mídias sociais, as pessoas... tem muita coisa errada nas mídias sociais, mas é o empoderamento. Isso vai ter um processo que vai ter um aprendizado disso tudo. Eu acho que o grande impacto que vai ter é que a tecnologia traz muita coisa, né? A mobilidade. Olha, pô, antigamente as pessoas não tinham nem... acho que aqui para você ter um telefone, o telefone físico, o pessoal que está, os mais novos que estão nos escutando aí, não sabe o que é isso. Não sabe o que é isso. Um telefone custava um carro. E era como um patrimônio. Você fala, eu tenho uma linha telefônica. E para você abrir um negócio, você alugava o telefone. Era surreal. A gente conversou um pouquinho sobre a questão do telefone no podcast, não foi? Com o Heraldo Barbeiro, a gente falou sobre isso. Isso. É surreal. E como mudou, né? E teve gente que às vezes comprou como investimento várias linhas telefônicas e morreu com isso e perdeu todo o investimento. Olha que loucura. Então, né? A hora que eu vejo muita gente ainda falando das mídias sociais, atacando as big tech, muita fake news, mas isso faz parte do processo.
de aprendizado da humanidade. Então, eu acho que vai ter muita coisa que não é sustentável alguma coisa que não é certa. Entendeu? Porque o digital traz a transparência, mas tem muita coisa errada, mas ele não é, se não é o que é, não vai fazer. Então, você vê quanta coisa que está acontecendo aí, né? Que tá acontecendo. Então... E aí, Pedro, você traz uma coisa que você falou sobre transparência, né? Isso. E hoje a ClearSale, ela trabalha com fraude. Ou, no caso, evitando a fraude, né? Tem que deixar isso claro pro pessoal que está ouvindo ou está assistindo. O que significa hoje, para você, trabalhar com fraude no Brasil? Pô, eu sempre, como eu sou um cara muito otimista nesse mindset empreendedor, eu acho que foi a melhor coisa que podia ter acontecido, né? Comigo, porque eu aprendi como é que faz para você gerar confiança. Então, vou até aqui falar um negócio que todas as empresas do mundo, eles trabalham para evitar fraude. Né? E como no Brasil a fraude é muito intensa, a gente tinha que se reinventar. Então a gente não vai gerar a confiança. Então, do limão a gente fez a limonada. Então, olhando para trás de novo, a gente viu como é que a gente pode, num momento crítico, fazer uma coisa mais colaborativa, mais transparente, com mais liberdade, com mais responsabilidade. E aí, que é bem legal, né? Que eu aprendi, né? Nessa história de prevenir fraude no Brasil, de como é que você faz nessa jornada de confiança. Então, a gente aprendeu que lá atrás só a tecnologia não funcionava, né? Porque naquele modelo. Então, hoje em dia, ainda se fala software as a service, né? SaaS e tal. Né? Mas isso já é velho. A ClearSale já é software como serviço, né? Lá em 2005. Mas a gente viu que era um problemaço, que não é um problema trivial evitar fraude. E que só a tecnologia não funcionava. Então, o Bernardo, que é o cara genial em analytics, ele botou a inteligência analítica. E hoje se fala muito de learning, machine learning, de inteligência artificial. E a gente faz isso, né, desde 2005. Né? Mas isso também não funcionou. Então, esse problema de fraude, olhando o lado positivo do Brasil, que é muito voraz, né? Que não é simplesmente o roubo de dados. Né? Porque dados tem aí, você vê vazamento todo dia. E a gente ainda consegue fazer isso. Então, são esses três, essa união dessa diversidade da tecnologia, da inteligência através da tecnologia e principalmente esse human touch. Porque é um negócio tão caótico e tão subjetivo, porque a fraude ela é subjetiva. E é isso que é um engano que a maioria das empresas tem. Tá no risco, eu falo não. E aí que está o grande diferencial da ClearSale, de que a gente, na dúvida, a gente vai analisar. Ter o human touch, porque pode ser, atrás daquele consumidor, uma pessoa. E a gente vai respeitar a pessoa ao máximo. Então, a gente não vai negar automaticamente, porque era muito fácil você prevenir a fraude. O que é prevenir a fraude? No risco aqui, cancela. A gente não. A gente falou, não, a gente tem que se imagine se você está lá numa transação e você não recebe o produto. Imagine o teu pensamento. Pô, mas por que não me negaram essa transação? E aí era um momento de prevenção de risco, de fraude. Então, a hora que você faz isso, cara, qual que é o sentimento? Frustração, né? Frustração. Você fala, pô, mas eu sou uma pessoa boa. Eu sou honesto, né? Eu sou honesto. Então, é esta confiança nas pessoas, que a maioria é boa, que faz a nossa grande transformação. Então, por isso que a gente quase tem a melhor operação de fraude do mundo. Porque a gente não teve, esse viés que, eu vou usar tecnologia, eu tenho que ter meu dinheiro, né? Então, antes de qualquer coisa, a gente sempre foi muito fiel a gerar o valor da confiança. E para gerar o valor da confiança, a gente tem que respeitar o consumidor final na jornada dele. E a gente nunca poupou esforço para fazer isso. Por isso que o sucesso da ClearSale. Mas é uma coisa que a gente está fazendo há quase desde quando a gente faz quase 13 anos que a gente faz isso. Então, quando falam das oportunidades que a gente tem em termos de negócio, eu acho que a gente vai, sonho grande, a gente vai fazer uma transformação, né?
A Clearsay, uma empresa que até no IPO aí, falou, mas que empresa é essa? Pô, que tem uma puta tecnologia, inteligência artificial, que é uma novidade. Pô, a gente tem muito mais do que inteligência artificial. A gente resolve um problema, não só prevenindo a fraude, mas gerando confiança, que é um valor que tem... como é que se diz? Que é um valor assim, que é imensurável. Que de grande valor no relacionamento. Porque é através da confiança que você se sente livre para você fazer um negócio. Então, a gente, nessa jornada, conseguiu unir esses 3 valores da liberdade. Então, varejista, você não precisa preocupar com a fraude. Então, a gente assumiu a responsabilidade para assumir esse risco. Né? E através da colaboração do mercado, a gente conseguiu ser muito eficiente, porque a gente dava transparência através dos dados do que estava acontecendo para o cara que queria fazer uma coisa errada. Ô Pedro, a sua fala, né, dá para perceber que o fato de ser atleta fez a diferença na sua trajetória como empreendedor e empresário, né? E uma das coisas que você mencionou também é a questão da sensibilidade, né? Você pensar que, atrás ali da compra tem uma pessoa, tem um ser humano, e que às vezes ele pode ficar frustrado por uma possível prevenção de fraude. E a questão da sensibilidade dentro do mundo corporativo. Como colocar sensibilidade dentro do mundo corporativo? Que eu acho que é uma das coisas que você fala muito no dia a dia. Pô, isso agora, mais do que nunca, você tem que ter essa sensibilidade. Porque a sensibilidade vai além do objetivo. A sensibilidade é o subjetivo, o sentimento intuitivo. E hoje, nesse mundo cada vez mais digital e cada vez mais de relacionamentos, por exemplo, antigamente tinha o e-commerce que era na web. Agora tem celular, tem multicanal, tem físico, é tudo uma coisa só. Então os problemas são mais complexos. Então não é simplesmente aquela coisa na caixinha. Então é uma demanda, quando eu falo de mindset e transformação digital, é isso que a gente está falando. Não adianta você ter, que nem eu vejo muitas startups que estão ali com a tecnologia, né? Que querem resolver um problema, né? E às vezes tem que resolver o problema, é importante, né? É o começo. Mas se você não se envolver para gerar mais valor, né? Porque esse que é um novo modelo. Né? Você faz a tecnologia, você presta o serviço, e qual que é o valor intangível que você vai prestar com aquele tipo de serviço e produto? Que é isso que a Clearsay faz, né? Ela não vende uma plataforma de risco, até vende para alguns clientes. Mas o nosso grande carro-chefe e o que dá a nossa assertividade é que a gente vende o valor, a gente gera confiança. Olha que surreal. No momento de maior fricção, a gente gera confiança. Então esse que é o modelo de negócio, o mindset de transformação digital que eu vejo viável. Então a sensibilidade, se você não tiver essa sensibilidade do valor, não é simplesmente um consumidor. A objetividade, não. Deu fraude, risco é alto, nega. A hora que você fala da sensibilidade é a categoria da subjetividade. Né? Entendeu? Então o mundo tem que ser essa coisa que vai do subjetivo, do objetivo, subjetivo e que transcende. Que vai muito mais, que é o intuitivo. E você falando profundo aqui. Profundo. E você falando de valor, me faz recordar de uma fala sua de um dos vídeos que eu assisti seu, onde você fala assim que uma vez o pessoal chegou pra você e falou assim, ô Pedro, você faz as coisas muito rápido, por isso que o pessoal não dá valor. Em um dos vídeos que eu assisti você falava isso. Acho que é verdade. Você acha que tá mudando um pouco isso? Da questão do... Porque às vezes... Porque sabe aquela coisa assim... Putz, eu vou ter que enrolar... Eu sofri isso no estágio, que foi o primeiro e único estágio que eu tive na vida. Justamente isso. Lá no estágio, se eu fazia um negócio rápido e ia fazer alguma outra tarefa, aí o chefe vinha me jogar alguma coisa nas costas totalmente desnecessária para ser feita ou para ser produzida. Que você fala, por que eu tô fazendo isso? Esse cara tá maluco? Então, o que todos os estagiários faziam? Enrolavam. Isso. Porque aí você enrola e tranquilo. A gente descobriu uma técnica que era o seguinte. Quando você ia renderizar um vídeo, tinha técnica para enrolar.
A gente descobriu que é o seguinte, quando a gente ia renderizar um vídeo, a gente colocava uma camada de blur, que é para desfocar um pouquinho o vídeo, mas que você não percebe esse blur no render final do vídeo, só que ele vai demorar pelo menos 3 vezes mais para renderizar o vídeo só por causa dessa camada de blur. Então, a gente colocava o vídeo para renderizar e ficava assim. O chefe, o que você tá fazendo? O vídeo tá renderizando. Então tá. Porque quando o vídeo tava renderizando, você não podia mais mexer na máquina. A máquina ficava lá trabalhando para renderizar. Não é muito louco isso? Porque assim, se eu tô mostrando que eu sou eficiente e faço rápido, aí o cara vai me dar alguma coisa totalmente sem valor para fazer. Então eu tenho que enrolar para mostrar serviço. Esse é o mindset da velha economia. De que o meu valor é o quanto que eu tô ali. Mas a hora que você está apego ao externo. A hora que você tem que aquilo é teu, que é o teu objetivo de você estar aprendendo, não importa o que o cara vai me dar. Eu vou. É que nem no esporte. Eu tô doendo aqui, eu vou fazer isso aqui porque é para mim. Então é uma visão de que o que eu tô aprendendo. Eu não estou com apego, né? Ou com anseio do externo, né? Que tem o anseio e o apego. Eu estou desapegado a isso aí. Isso é para mim. Então, a hora que você se apega ao teu valor, do teu aprendizado, da tua evolução, você fica livre. Porque você não tem essa coisa o que o cara vai pensar. Aí, para mim, se o cara me der porrada, né? Então, eu acho que na vida, as porradas que você leva, as pedras que você encama, é que nem um rio descendo. Vai para um lugar que é melhor. Se você vê que vai ter o desvio, e você, que merda que tem o desvio, você não aprende o motivo do desvio. Daquela. Então, a hora que o cara começa a te dar muita coisa, não importa. Eu vou trabalhar aqui. Em termos de cliente, você acha que a gente tem que entregar o negócio mais rápido ou tem que demorar um pouquinho mais para o cliente falar, como demora isso para fazer? Não, eu acho que agora sim. Isso... Não, eu acho que é aí que está o erro, né? Que você tem que fazer o valor, porque esse que é o mindset, que quem vende, que aí é a venda por hora. A hora que você vende comando por hora... Controle, né? Comando e controle. Você não está vendendo a hora. Se a hora que você pensar que você está vendendo o valor, a hora que você fala, o meu trabalho é vender homem-hora. Aí se você está fazendo commodity. A hora que você fala, qual que é o meu valor? Né? O homem-hora é objetivo. Então, é isso que eu te falei antes. Né? Uhum. Você tem que ir para o subjetivo e para aquilo que é o valor. Uhum. Qual que é o valor? Né? A ClearSale, plataforma de gestão, objetivo, score. Né? O subjetivo é a parte das pessoas que estão ali tentando falar com o bom cliente. E aí, nesses touch points, você vai gerar o valor. Então, à medida que você tem esse pensamento, e acho que esse que é o mindset do digital, né? Porque não dá para você ficar enrolando. Não tem tempo para enrolar. Não é mais aquela coisa que você tá se escondendo, é a transparência. E na transparência, olha que legal também, é na transparência que você tangibiliza a confiança. Olha só que interessante, a gente falou de transparência, sensibilidade, valor. E isso traz para os negócios autenticidade. Isso. Qual que é a importância da autenticidade nos negócios nos dias atuais? Ela é primordial. Então, essa busca é o que é. Porque a hora que você tem a transparência e você procura a tua autenticidade, que é uma jornada bem legal, de respeito, né? Porque é de respeito e do contexto, e você vai se conhecendo, você vai melhorar a subjetividade e a tua sensibilidade. Né? Porque não tem... Na mentira, né, você fica refém. A hora que você está ali na busca real, genuína, aquilo conecta. Conecta com outra pessoa, porque aquilo é o verdadeiro. Pode ser que tenha alguma coisa que não seja... que esteja errado, mas que nem de novo, voltando, as pessoas não querem fazer as coisas erradas. Se a pessoa está ali, ela quer fazer. Então essa coisa de, eu vou fazer mais horas, tal, porque ficou refém de algum dado objetivo. Se eu botar mais horas, eu vou poder cobrar mais caro. Mas se você botar menos horas, você vai aprender mais. Eu não quero mostrar para os outros, eu quero fazer para mim. Eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. Então essa jornada do indivíduo interior, né, que é o que afeta ele, né, que a gente fala da afetividade, né, que tem um amor, mas o que me afeta como indivíduo? Então, o que me afeta é essa minha busca interior, do que eu estou evoluindo. Né, e que isso
também eu aprendo na minha autenticidade, nos meus comportamentos. Porque quando você sente, Fê, você sente com a pessoa, você sente a confiança e você sente se a pessoa está assim. Porque se você olha no olho, o ser humano ele é verdadeiro. Então tem pessoas que têm algumas crenças, algumas camadas, que estão em outros níveis de consciência diferentes. Mas daí você tem que entender essa pessoa. Mas na essência a pessoa ela é boa e ela quer evoluir. E ela evolui. Se eu te perguntar aqui, você agora e 10 anos atrás? Muito diferente. Muito diferente. Você foi para pior ou para melhor? Melhor. Melhor. Então a vida naturalmente, você evolui. E hoje o tempo, ele... Por exemplo, quando a gente fala de 5 anos, 5 anos é muito tempo hoje. É muito tempo. Principalmente em termos de aprendizado, de informação, Isso. daquilo que você absorve, daquilo que você realiza e concretiza. Diferente do que falar 5 anos há 50 anos atrás. Isso. Era uma outra medida, vamos dizer assim. Era, porque hoje o conhecimento é mais... Os relacionamentos são mais rápidos, a tecnologia, os impactos, entendeu? Você tem muito mais, você dá mais... Porque a transparência é mais rápida. E a hora que você tem a transparência, você tem a verdade. E aí você transforma, você se evolui. Ô Pedro, você não foi para as Olimpíadas em 2000, mas você fez o revezamento da tocha olímpica em 2016, né, no Brasil. Opa, boa, fiz mesmo. Foi um momento muito, muito... Até me emociona aqui. E eu até assisti você animado, e vibrando, né, com aquele momento. É porque você lembra da tua história, né? Quando você faz aquele momento, olha, tô até arrepiado. Porque é um negócio que eu sempre... Foi o início de tudo, né, Fernando? Quando eu vi lá os Jogos Olímpicos, a tocha olímpica, tem um simbolismo, né, do fogo, da paz, da colaboração, né? Que apesar isso já tinha na antiga Grécia, né? A Grécia foi uma grande civilização que depois, né, meio que morreu e tal. Tem esses ciclos da humanidade, né? Quantos aprendizados a gente tem na antiga Grécia que a gente está usando agora? Mas... Então isso me fascina. E a hora que eu participei, levei a tocha, eu fiquei... Aí volta aquela coisa de criança, porque a gente sempre tem uma criança dentro da gente, né? A gente não pode matar a criança que tem dentro da gente, porque daí a gente perde essa sensibilidade de que a criança ela é pura, a criança ela é aberta, a criança é autêntica, a criança quer brincar. E a vida é isso, né? Então... A hora que eu fiz a tocha, eu falei, puta, que legal, né? Foi bem emocionante, bem impactante e tem bastante simbolismo. E você tava ali pra curtir aquele momento, né? Não, né? Puta, ele tava... foi muito legal, né? Porque tem essa... porque eu assistia, o cara carregando a tocha olímpica, e de repente você tá ali, né? Então acho que é um momento bem... E é uma experiência meio surreal, né? Surreal. Porque você olha de longe e aí de repente você está inserido naquele contexto, né? Isso. Uma coisa que às vezes você nunca imaginou, né? Nunca imaginou. E acho que é legal. Quanto mais você sabe da história da Olimpíada, eu tive envolvimento. 20 anos na minha vida eu tinha esse dos Jogos Olímpicos. E aí de repente eu estou participando de um ritual. É que no ritual é que você tem... Aqui no coletivo você se engaja, né? Então, esse ritual da maratona de revezamento da tocha é muito legal, porque você está ali passando fogo para o outro, né? Indo por todas as regiões do país. Tem um simbolismo, né? Eu nem gosto de falar isso, mas o Brasil não tem essa coisa... Cultura, né? Essa cultura olímpica e cultura do esporte, né? No Brasil é muito futebol. Então, e fica daquela coisa... muito presa a só o futebol. E o esporte... É muito mais, né? É muito mais, né? Então, e a Olimpíada... eu, de novo, sou privilegiado porque eu tinha esse conhecimento dos valores, o porquê das coisas. Fui para 2 Olimpíadas. Meu grande sonho, em todo o evento que eu ia, fui para vários mundiais, eu fui para 5 mundiais, e no mundial tinha abertura, né? E ninguém queria ir na abertura, eu sempre ia carregar a bandeira, então eu sempre tive essa coisa de levar esse espírito, né? E de ser representante, né? Que eu acho que é importante também, né? Isso. Tô ali representando minha nação, né? Isso. E foi uma coisa também que eu acho que traz isso, essa coisa do impacto, né? Porque quando você vai para fora e você vê o Brasil tão rico, você fala, por que no Brasil as coisas estão assim? Então, mas eu estou muito otimista porque agora, né, tem a Clearc agora fez a IPO,
tem uma empresa que está indo, tem muita coisa, a gente é uma empresa global, estamos impactando muito. Deixa eu te contar até uma coisa. Eu tenho ações da ClearSale, hein? Isso, é uma boa. Tenho ações da ClearSale, hein? Então, ó, tô de olho ali, ó. Não, a ClearSale vai crescer muito, porque a hora que você... o que a gente fez, o que o time fez, né? O que o time faz ainda dentro da ClearSale é surreal, porque as pessoas elas se entregam no propósito de gerar confiança. E a confiança ela nasce dentro de cada um. Primeiro, né? Cara, isso como é bem legal. Porque eu assisti lá o vídeo, a festa que vocês fizeram na B3, fantástico, né? Como é que foi abrir o IPO? Como é que foi esse processo aí? Pô, boa pergunta, mas tem uma história grande aí, né? Foi um processo bem intenso, né? Porque a gente tinha... Não é fácil, porque tem gente que acha que abrir o IPO é uma coisa simples, corriqueira ali do dia a dia, né? É uma história que também está atrelada a valores essenciais para a gente, né? Que a gente sempre viu que o mercado estava crescendo, a gente teve um crescimento fantástico com a pandemia, porque o digital começou, e-commerce, né? A gente tem bastante e-commerce, a gente está para bancos, a gente tem vários... Vai crescer cada vez mais. Vai crescer, porque tudo vai ser digital. E qual que é o principal fator para ter sucesso no digital? É a confiança. E o nosso core competência, nosso main... Precisa ter credibilidade. Precisa ter credibilidade. E a ClearSale, ela tem esse propósito de gerar confiança. Então, quando fala, tem o e-commerce, mas tem... Em todo relacionamento digital precisa ter essa confiança. Não mais agora, com tantos vazamentos, com tantas coisas. E a gente continua tendo as melhores taxas de aprovação. A gente continua crescendo. A gente contratou quase 2.500 pessoas de 2000 para cá nesse último ano. E é legal porque isso que é o impacto que a gente está gerando. Né? Então, se a gente não tivesse esse viés de olhar para o valor que está atrás de uma coisa crítica de fraude, a gente não teria crescido tanto. Né? Porque é uma coisa que... A hora que você fala prevenção à fraude é uma coisa mais do não, ou prevenir. Mas a hora que você fala de gerar confiança é do sim, de olhar para frente, do cuidado, do respeito, né? De confiar a priori. E é fantástico quando você confia nas pessoas, então a gente confia no consumidor final. A gente está ali, mede esforços para falar que esse cara é bom. E isso que foi a transformação. Então, a gente estava vendo que tinha uma puta oportunidade de captura e antes em maio de 20, a gente tentou fazer um private placement de pegar investidor. Né? Daí teve uma boa evaluation, mas daí veio a pandemia. Daí o cara veio querer pagar 40% a menos. Daí eu falei, não, a gente vai... Daí a gente falou que, puta, não dá. Mas daí a gente viu que cresceu e a gente conseguiu dar conta. Em uma semana a gente botou as 1.300 pessoas no home office. Uau. Entendeu? Não, é porque a gente fala assim, a pessoa em primeiro lugar. Então a gente não mediu esforços para... Porque se a confiança nasce na pessoa e a primeira pessoa que a gente tem poder de impacto são os nossos colaboradores, então a gente tem que proteger eles no matter what, né? Não medir esforço. E aí a gente botou, cresceu e aí a gente viu, puta, a gente tem que... tem esse dinheiro, estão investindo horrores em algumas empresas que não tinham o mesmo propósito que a gente, que estavam ganhando. Falei, pô, então a gente tem que ter esse dinheiro, porque nos nossos 20 anos de empresa a gente sempre ganhou para gastar, né? Porque no Brasil, empreender, você tem que ser muito criterioso de você com o dinheiro que você ganha. Então a gente fez a expansão internacional com o próprio dinheiro, tinha fazendo o T-Group, né? O T-Group era a hold que tinha ClearSale, tinha algumas startups que estavam de baixo. Mas a gente viu que a gente precisava ser rápido, né? No entendimento. Então foi bem legal a construção. A gente separou o T-Group, que era hold, porque estava deficitário. Era uma coisa muito nova, de um horizonte maior, né? De impacto. E a ClearSale tinha muita coisa para fazer, né? Então a gente separou a ClearSale do T-Group e teve que fazer tudo o que o mercado de capitais precisava, né? Então... A gente teve que fazer toda a auditoria. Então tem uma história aí que a gente precisava fazer o primeiro filing, tem todo um processo, no deal roadshow, e a gente foi se envolvendo e a gente viu que era receptividade imensa, né? Então, e tem muita história do IPO, né? Até o Paulinho, né? O Paulinho, que é teu amigo,
teve um papel importante. Todo o time, né? Foi de muita entrega. Teve pessoas que teve burnout, porque a gente tem esse respeito máximo às pessoas, mas às vezes a gente tem que trabalhar 24/7, porque tem aquela coisa que a gente tem que fazer. E é a oportunidade, que se nem tem a Olimpíada, eu vou ter que correr naquele dia, eu não tenho que falar, não, choveu, eu não vou treinar. Eu tenho que estar no meu melhor. Então, o time da Clearcer é um time fantástico, né? Porque se superou. A gente agora deu férias depois do IPO e foi super legal. E foi a janela que precisava, né? Se a gente não tivesse aberto o capital, porque falam muito de que tem um mercado, pode virar, e realmente o mercado depois de julho começou a virar. Até a nossa ação está caindo, né? Porque os caras estão vendo que os juros tá subindo e eu tô... Mas é bom, tá caindo, eu tô comprando. Tá subindo, caindo, eu tô comprando. Eu também. Eu também comprei porque a gente vai... porque todo mundo vai precisar de ter um player, né? E para gerar confiança no digital. E a gente é a empresa mais preparada, porque a gente está há 20 anos fazendo isso. Tiver uma revolução, a gente também tinha um legado. E a revolução digital não vai acabar agora. Então a gente tem muito mercado ainda para expandir. Tecnologia nossa está bombando, parcerias, que a gente sempre, né, também, com o nosso crescimento, com as nossas ideias, assim, sempre botou para dentro muita coisa e o nosso time sempre entregou. Mas nesses últimos 2 anos, a gente nunca esteve tão preparado para fazer o IPO, com a tecnologia pronta, altamente escalável, com o time. Que legal. E agora com dinheiro. Então agora se prepare. Vamos voar, né? Vamos voar, Decolar. a gente vai voar e estamos voando. Pedro, para a gente encerrar, 2 perguntas aqui. Qual que foi o maior desafio que você teve como atleta? Como atleta foi eu comigo mesmo, no meu inconsciente. Então vou contar uma historinha aqui. Eu era muito assim, sou muito... Quando você se pede muito de você mesmo... Se cobra muito, Se cobra muito. E você... eu sempre fui um cara que tirei notas altas. E você acha que você tem que fazer tudo perfeito. Isso... Você pode ter vários talentos, várias linhas de desenvolvimento que você é bom, mas você não pode ser bom em tudo. E aí... quando eu fui para os Estados Unidos, tive um choque cultural, né? Porque eu não entendia inglês e eu tinha que estudar, os caras falavam. Então foi um aprendizado muito grande, mas o maior aprendizado foi que eu comecei a ficar doente. Então, na hora que você se cobra muito, você vê como o ser humano ele é perfeito, o inconsciente começa... né? E aí eu comecei a ficar doente. Eu não conseguia treinar, né? Aí ficava com dor de cabeça, dor no corpo. E aí que eu vi que hoje... tem o inconsciente. A gente fala muito do inconsciente, mas o inconsciente ele é fantástico, porque ele te ajuda. Então, se você sabe trabalhar com o teu inconsciente, eu acho que o esporte te traz isso, né? De como é que você tá, como é que você usa a tua intuição. Você pode treinar a tua intuição. Os caras falam, esse cara é maluco. Mas você consegue fazer isso. Então eu aprendi muito de mim mesmo. Então, acho que foi o maior desafio e foi a maior descoberta, né? De que o esporte, apesar de ser uma coisa física da mente, você descobre que você tem uma coisa inconsciente e que você conecta com você mesmo e com os outros. E qual que foi o maior desafio que você teve como empreendedor? Olha, o maior desafio que eu tive como empreendedor, porque eu sempre... A hora que você fala de desafio, eu quebrei em 2005, mas acho que todos os desafios que eu tive como empreendedor, porque eu tinha essa bagagem de superação, de olhar para frente, eu fiquei meio deprê, foi quando em 2005 quebrou e eu queria fazer, eu não tinha competência e os clientes quebrou o vínculo de confiança que eu tinha com os clientes. Eu acho que isso é a pior coisa para o empreendedor, é quando você não tem dinheiro, mas quando as pessoas acham que você não é mais confiável e realmente, eu dei todos os softwares para os clientes, eu fui lá e fui super transparente. Não é que eu queira... O mercado deu um boom de tecnologia, eu não consigo, porque só tinha estagiário, né? E o pessoal não acreditava, não, Pedro, você quer... E aí foi um momento meio difícil para mim, mas foi até o momento que a gente se redescobriu, começou a ter o ritual da terça-feira, que é super famoso na Clearseio, que a gente para a empresa para falar sobre eu como pessoa, ser humano. Então, eu acho que teve esse desafio dessa introspecção, se for um desafio que eu me senti até um pouco deprê, assim, eu queria largar tudo. Então, acho que foi um momento bem... Mas é nesses momentos de crise, né? Então aqui estamos... Que a gente se reinventa e cresce muito, né? Cresce e evolui. Então acho que, se for falar nesse sentido, teve esse momento, mas também foi
Para mim é tudo bom, tudo de aprendizado e bora para frente excelente. que a gente vai fazer acontecer. Excelente. Pedro, eu queria muito te agradecer por você ter vindo aqui bater esse papo comigo. Que nada, eu que levar agradeço. um conteúdo relevante pro pessoal. E olha, todo mundo que vem aqui eu dou um presente. Ah, é? Pô, que presente que eu vou ganhar. Já ganhei vários presentes aqui. Imagina, não ganhou nada até agora, só tomo café. Tomei café. O livro do Heródoto Barbeiro, Media Training, pode pegar que esse aí é seu olha, que legal exemplar. aqui. Olha aqui, ó. E tá ortografado. Olha, tá que ortografado aí dentro. Então, espero que te ajude aí de alguma maneira em sua jornada aí, tá bom? Media Training, a gente teve várias Media Training. Agora com essa coisa de abertura de capital. Mas muito legal. Obrigado, Fernando. Imagina. Um beijo, Heródoto. Heródoto também é foda. Um beijo pra vocês. Uhul! Obrigado. Vamos que vamos. Tchau. Gente, espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast de hoje. Não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e lembrando aí dos nossos patrocinadores, os cursos do Heródoto Barbeiro, Media Training para o Mundo Corporativo e Comunicar para Chegar Lá, e a Unique, gerando relevância e autoridade através de vídeos de conteúdo e podcasts iguais a esse aqui. Tô deixando todos os links à disposição na descrição do podcast e também aqui do YouTube. Obrigado, valeu, até mais. Obrigado, Pedro. Obrigado, um beijo.